Dólar chega perto dos R$ 5,80 e bate novo recorde depois do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que não existe data certa para corte de gastos. Polícia prende o maior bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério de Andrade, que deverá ser levado a um presídio de segurança máxima. Presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia apoio à candidatura do paraibano Hugo Mota, do Republicanos, na disputa pela sua sucessão. Comércio de todo o país já faz promoções e começa a contratar 450 mil trabalhadores temporários para Black Friday. Ministro do STF, Gilmar Mendes, dá anistia total às condenações de José Dirceu na Lava Jato e ele volta a ter a ficha limpa. Governo de São Paulo promove privatização de escolas públicas. Arqueólogos descobrem uma cidade maia no meio da floresta do México. E no Dia Nacional do Livro, os jovens tentam encontrar equilíbrio entre o que encontram escrito no papel com os meios digitais. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um dos bicheiros mais perigosos do Rio de Janeiro foi preso hoje. Rogério de Andrade, que era um dos herdeiros do também perigoso Castor de Andrade, é acusado de matar outro membro da família, Fernando Inácio. Tudo em nome do controle de um império de crimes. O bicheiro Rogério Andrade foi preso na manhã desta terça-feira durante uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Rogério foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e levado para a cidade da polícia, no Jacarezinho, na zona norte. Ele passará ainda por uma audiência de custódia no presídio de Benfica e depois deve ser transferido para o complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde aguardará transferência para o Presídio Federal. De acordo com as novas investigações, Rogério é apontado como o mandante da morte do rival e também contraventor Fernando de Miranda Ignácio, que foi assassinado no dia 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ele já havia sido denunciado pelo Ministério Público em março de 2021 pelo mesmo crime. No entanto, a ação penal contra o contraventor foi trancada em fevereiro de 2022 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que alegou falta de provas. O crime teria sido cometido devido a uma disputa de poder no ramo da contravenção. Ignácio era genro e herdeiro de Castor de Andrade, um dos maiores chefões do jogo do bicho no estado do Rio nas décadas de 80 e 90. Castor morreu em 1997 em consequência de um infarto e deixou o império milionário da contravenção no comando de Ignácio, que sempre foi considerado favorito para sucedê-lo. O jovem ainda chegou a expandir o esquema criminoso investindo em máquinas caça-níquel. Rogério era sobrinho de Castor e também optou em investir em máquinas caça-níquel, chegando a invadir parte do negócio de Ignácio, ação que deu início a uma guerra sangrenta e acabou custando a vida de pelo menos 50 pessoas que foram assassinadas na disputa. Foram emitidos mandados de prisão contra Rogério Andrade e contra também Gilmar Enéas Lisboa, apontado como responsável por monitorar Ignácio antes do assassinato. Conforme as acusações, o contraventor exerce a função de chefe de um grupo criminoso voltado para práticas de diversos crimes, como homicídio, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro. A organização comandada por Rogério chegou a contar ainda com o PM reformado Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, e também com a delegada Adriana Belém, que colaborava com o grupo facilitando as ações. O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou que vai pedir pena máxima para os executores dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Rony Lessa e Elcio de Queiroz podem pegar 84 anos de prisão.
Marielle Franco, uma voz firme na defesa dos direitos humanos, foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018, junto de seu motorista. Um crime que chocou o país e mobilizou a sociedade. O pedido de pena máxima será feito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz está marcado para amanhã a partir das 9 horas da manhã. Os dois acusados estão presos desde março de 2019 e serão ouvidos por videoconferência. Lessa está preso no complexo penitenciário de Tremembé e Elcio está no complexo da Papuda, em Brasília. Eles foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, um homicídio tentado e receptação do veículo usado no dia do crime. O júri do caso será formado por 21 pessoas comuns e 7 serão sorteadas na hora. Os jurados escolhidos serão pessoas sem antecedentes criminais e que não possuem graduação em direito. Eles ficarão isolados para não sofrer influência na decisão de voto e deverão dormir nas dependências do Tribunal da Justiça do Rio. A acusação do Ministério Público conta com 7 testemunhas, entre elas Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que também estava no carro e sobreviveu ao atentado. Além da própria mãe da vereadora, a ex-esposa, a viúva de Anderson Gomes, uma perita criminal e 2 agentes da polícia. Em março deste ano, a Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do atentado contra Marielle Franco. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso. Eles ainda não foram julgados, mas negaram qualquer participação no crime. A luta por justiça pela memória de Marielle e Anderson mostra uma luta pela defesa dos direitos humanos e pela esperança de um Brasil mais justo e igualitário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, oficializou apoio ao paraibano Hugo Motta para ser o seu sucessor no cargo. A escolha vai acirrar os ânimos e forçar os parlamentares a muitas negociações, porque existem mais 2 candidatos ao cargo. Lira fez o anúncio ao lado de líderes de partidos como MDB e PP, de um vice-líder do PT e do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que abriu mão da disputa e abriu caminho para Hugo Motta. Motta, que já tem a sinalização favorável da bancada do PL, também contará com o apoio do Republicanos e do PP, que nesta terça-feira oficializaram a adesão à candidatura. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, entretanto, condiciona o apoio ao projeto que anistia envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Motta entrou na disputa após a saída de Marcos Pereira. A mudança provocou uma reviravolta e atrapalhou os planos do líder do União Brasil, Elmar Nascimento, antes tido como favorito para ter o apoio de Lira. O presidente da Câmara, inclusive, usou o pronunciamento de hoje para fazer acenos a Elmar e Antônio Brito, do PSD da Bahia, chamados por ele de amigos de vida. Com eles, tal como com todos os parlamentares, mantive um diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal. E a todos fiz apenas um único pedido: viabilizem-se junto às deputadas e aos deputados, pois sem convergência não há governabilidade. Eu estou certo, repito, estou certo de que Hugo Motta, deputado experiente em seu 4º mandato e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados seguindo esta mesma receita. A tendência do MDB é apoiar Hugo Motta. Já o PSD não deve abrir mão da candidatura de Antônio Brito, enquanto o PT não se definir. A cúpula do Partido dos Trabalhadores, incluindo a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e o líder do partido na Câmara, Odair Cunha, apoia o aliado de Lira, mas há uma ala de deputados que prefere esperar antes de anunciar uma decisão. A legenda negocia com Motta e Lira indicar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Uma ala do partido do presidente Lula avalia que já há condições para que a legenda anuncie a aliança com o candidato do Republicanos nesta semana, mas outra parte da sigla discorda e prefere aguardar mais antes de se comprometer com um dos candidatos. Adversários de Motta que fizeram um pacto para se unir contra ele, Elmar e Brito trabalham para adiar a decisão do PT. Eles têm focado em acenos ao partido e, diferente do candidato do Republicanos, sugerem a construção de um bloco governista que isole o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro desse cenário, o PT poderia ter a primeira escolha nos cargos da mesa diretora, o que daria a eles o direito de ter a primeira vice-presidência da casa. Se PL e PT estiverem com Motta, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro deve ficar com a vice e o PT com a primeira secretaria. No caso do PSD, o Antônio Brito é um candidato forte, sim, continua sendo, e depende só como o Kassab vai voltar falando agora no retorno dos trabalhos do Congresso. Mas essa é uma negociação forte, pesada, não é simples, né? E é o mesmo caso do Elmar. O problema do Elmar Nascimento é que o União Brasil já vai levar o Senado com o Davi Alcolumbre, então isso dificulta a situação dele. Mas são nomes que não podem ser por hora descartados. Arthur Lira já indicou que deseja eleger o seu sucessor em uma eleição sem sustos, sem divisões, com um bom número de votos. Ele tenta reeditar a disputa de 2023, quando foi reeleito com apoio do PT ao PL. Por trás desses movimentos, dizem parlamentares, o deputado quer também demonstrar sua força e manter sua relevância depois de deixar o cargo. A eleição que definirá a nova mesa diretora da Câmara acontecerá em fevereiro do ano que vem. A Polícia Civil de São Paulo solicitou a prisão preventiva de Jorge Luiz Sampaio, presidente da Mancha Verde, e de mais 5 torcedores envolvidos na emboscada armada pela torcida palmeirense contra a Máfia Azul, torcida do Cruzeiro. O ataque ao ônibus da organizada aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na manhã do último domingo, quando a torcida cruzeirense voltava para Minas Gerais. O crime resultou na morte de José Victor Miranda, de 30 anos, e deixou outros 17 feridos. A polícia solicitou a prisão dos 6 suspeitos após investigar os vídeos gravados por eles mesmos e comparar com as imagens da Guarda Civil de Mairiporã. O número de mortes de ciclistas no estado de São Paulo cresceu quase 18% entre janeiro a setembro de 2024. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os dados são da Infociga. A plataforma de acompanhamento de trânsito do Detran SP apontou que foram 317 óbitos registrados no estado nesse ano, contra 269 mortes entre janeiro a setembro de 2023. É o maior patamar de mortes registradas pela plataforma nos últimos 10 anos. Na capital paulista, os dados também revelam um aumento no número de mortes entre janeiro a setembro. Foram 33 mortes em 2024 contra 26 do ano anterior, alta de mais de 26%. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, disse por meio de nota que ampliou nos últimos anos os recursos e ações voltadas ao fortalecimento da segurança no trânsito da cidade. Segundo a pasta, desde 2021, foram mais de 185 milhões aplicados em atividades exclusivamente de educação no trânsito, sendo que 54 milhões somente em 2023, um crescimento de mais de 30% em relação a 2022. A Prefeitura também destacou que é feita uma fiscalização por meio de rondas periódicas em viaturas para coibir possíveis irregularidades e desrespeito às leis de trânsito. A capital tem a maior malha cicloviária do país, com 743 quilômetros de extensão, e a Prefeitura vem trabalhando para ampliar e integrar a rede, ofertando um espaço adequado aos ciclistas, tornando os deslocamentos mais seguros. E veja a seguir, dólar voltou a bater recorde depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não existe data certa para corte de gastos. E o comércio de todo o país já faz promoções e começa a contratar 450 mil trabalhadores temporários para Black Friday. Falta exatamente um mês para Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano, tanto pelo comércio quanto pelos consumidores. O anúncio de promoções já começou e as entrevistas para contratações também. A expectativa é que este ano sejam abertas 450 mil vagas provisórias para trabalhadores. Varejistas de todo o país começam a divulgar descontos com um mês de antecedência da Black Friday, que neste ano está marcada para 29 de novembro. As contratações temporárias também iniciaram e a previsão é que em todo o país cerca de 450 mil pessoas
sejam contratadas para esse período. No Brasil, muitas empresas optam por ações que se estendam ao longo de novembro ou semanas de descontos antecipados para aquecer as vendas. A expectativa é que produtos dos setores de telefonia, eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos dominem o interesse dos clientes. Os eventos climáticos extremos, a guerra no Oriente Médio e as incertezas econômicas associadas ao período eleitoral diminuíram a confiança dos brasileiros. E a elevação da taxa básica de juros, a Selic, na última reunião do Comitê de Política Monetária, também causou dúvidas para o comércio. Mas, ainda assim, a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que o cenário para esse ano seja de estabilidade, com relação ao mesmo período do ano passado. As contratações temporárias devem ser responsáveis por 45% das vagas disponibilizadas. Um estudo aponta que 54% dos empresários já contrataram ou pretendem contratar para a semana da Black Friday e para o Natal. Também é importante ressaltar que 20% dos trabalhadores momentâneos são efetivados no país. As vagas são oportunidades para jovens e adultos que procuram entrar ou retornar ao mercado de trabalho. As seleções para essas vagas ainda estão em andamento, com diversas oportunidades até o final do ano. A maioria das contratações não exige experiência. As queixas contra os planos de saúde quase quadruplicaram no período de 5 anos. O balanço foi feito pela Agência Nacional de Saúde, que está tentando encontrar maneiras para evitar tantas reclamações e facilitar a vida tanto dos clientes quanto das operadoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, abriu no último dia 7 consulta pública para discutir diferentes temas envolvendo planos de saúde, desde a revisão das regras para incentivar a venda de opções exclusivamente ambulatoriais, sem direito à internação, até rever critérios de reajustes dos planos individuais e familiares para possibilitar que as operadoras façam reajustes excepcionais. A discussão acontece em meio a uma crise no atendimento por parte dos planos de saúde. Entre 2018 e 2023, as reclamações saltaram de 97.336 para 353.784. Para a ANS, o aumento das queixas deve ter relação com o empoderamento e o maior entendimento dos beneficiários sobre seus direitos. Atualmente, a Notre Dame Intermédica é a empresa com maior número de queixas. No ano passado, foram registradas 49 mil reclamações. Em 2018, eram 5.578. O que significa um crescimento de 778% nos últimos 5 anos. A empresa não reconhece o aumento e indica a alta de 153% nas queixas em outro intervalo, entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2024. Por 3 anos, de 2018 a 2020, a Amil foi líder do ranking, perdendo o posto no ano seguinte para a Notre Dame Intermédica. Na Amil, as queixas cresceram 74% entre 2018 e 2023. Na operadora, os principais problemas são regras para acesso aos atendimentos, reembolso e suspensão e rescisão contratuais. Segundo a operadora, de janeiro a agosto do ano passado, houve uma média de 0,005 reclamação por cliente junto à ANS. O aumento das reclamações acontece em meio à crise financeira vivida pela ANS, que está com dificuldades de pagar agências de viagem e os Correios. Segundo a advogada Ana Navarrete, membro do Conselho Nacional de Saúde, a ANS já provou que tem dificuldades em impor uma regulação aos planos de saúde, considerando o aumento das reclamações, bem como o avanço da judicialização.
Entre 2021 e 2023, as queixas relacionadas a reajuste contratual subiram 137%. Já os novos casos envolvendo tratamento médico hospitalar atingiram 115.669 reclamações no ano passado, um salto de 83% em comparação com 2021. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que não existe data certa e nem o valor a ser anunciado de eventuais cortes para ajuste das contas do governo. Afirmou que não sabe de onde tiraram a notícia de que haveria uma redução de 30 a 50 bilhões de reais nos gastos públicos. Segundo o ministro, serão realizadas várias reuniões esta semana com o presidente Lula para discutir o assunto, mas ainda não existe nada definido. A declaração do ministro provocou nova frustração no mercado financeiro, no mesmo dia em que saíram números ruins sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos e aumentou a perspectiva de vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais da próxima terça-feira, o que prejudicaria as economias emergentes. O resultado foi uma alta de quase 1% na cotação do dólar, que fechou valendo em R$ 5,76, que é o valor mais alto em mais de 3 anos. E a Bolsa de Valores caiu 0,37%, aos 130.730 pontos. O Banco Central anunciou hoje que o pagamento de contas por aproximação via Pix terá início a partir da próxima semana. Os clientes poderão realizar compras apenas aproximando o celular da maquininha em estabelecimentos comerciais habilitados para essa ação. A modalidade será obrigatória e sua implementação gradual. A disponibilidade da novidade está prevista nacionalmente a partir de fevereiro de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo marcou para a próxima terça-feira a primeira reunião para discutir o orçamento do ano que vem para a cidade. Quando o assunto é conta, uma que não deverá estar no projeto de lei, mas interessa muito ao cidadão, é da tarifa de ônibus. Em princípio, não vai mudar nada. Em princípio. Dados da SP Trans, empresa que administra o sistema de transporte urbano da capital paulista, mostram que o subsídio pago pela Prefeitura de São Paulo às operadoras de ônibus atingiu um recorde histórico de 5 bilhões e 300 milhões de reais em 2023. Isso quer dizer que a cada vez que um passageiro deixava R$ 4,40 ao rodar a catraca do ônibus, a Prefeitura desembolsava R$ 2,55 para completar o custo daquela viagem. Esse subsídio é 60% maior que o pago em 2020, ano que a Prefeitura anunciou o último reajuste da tarifa. Na época, o prefeito era Bruno Covas. O problema piorou em 2024. De janeiro a agosto, a Prefeitura já desembolsou 4 bilhões e 600 milhões de reais para manter o preço da tarifa congelado. Com esse congelamento das passagens, a Prefeitura já banca R$ 3,23 para cada viagem dos passageiros. O subsídio equivale a 73% do valor pago pelos passageiros. Mantendo o atual ritmo, os cofres da cidade devem desembolsar quase 7 bilhões de reais em subsídios às empresas de ônibus no fechado no ano de 2024. Eu não tenho como falar que eu não vou subir. A minha ideia, e eu tenho demonstrado no 4º ano que eu estou governando a cidade, que eu mantenho as tarifas congeladas, eu reduzo impostos, é a minha forma de governar. Agora, falar que eu vou manter sem aumento para frente, eu não posso garantir isso. É a minha intenção. Garantir eu não posso, porque vai depender de inflação. Se tiver uma explosão de diesel, como é que faz? Aí eu vou ficar como mentiroso? Não posso. Mas acho que o que vale mais nesse momento, Raquel, é a forma como a gente administra com responsabilidade fiscal, fazendo aquilo que é possível e diminuindo impostos e diminuindo aquilo que é possível para as pessoas que vivem, trabalham e moram em São Paulo. E veja a seguir, o governo de São Paulo promove privatização de escolas públicas e o ministro do STF, Gilmar Mendes, dá anistia total às condenações de José Dirceu na Lava Jato e ele volta a ter a ficha limpa. O ex-ministro José Dirceu voltou a ter a ficha limpa.
Ele recebeu anistia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de todas as condenações da Operação Lava Jato. A decisão foi só dele e está valendo. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do político e estendeu a Disseu os efeitos da decisão do STF, que considerou Sérgio Moro suspeito para atuar em processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão atinge casos que levaram José Disseu a ser condenado a mais de 23 anos de prisão por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro em esquemas de corrupção na Petrobras. Para Mendes, há indícios de que Moro atuou contra Disseu para chegar a Lula. Na decisão, o magistrado diz que os indícios levados ao STF mostram que a mesma falta de isenção de Moro em relação a Lula também impediu que José Disseu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial. Para o ministro do STF, a anulação dos atos se justifica diante de indicativos de que juiz e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro. Ele relembrou ainda quando o Intercept divulgou aquelas mensagens do ex-juiz com o procurador Deltan Dallagnol, que mostravam justamente o mesmo objetivo político partidário que os teria feito usar de seus cargos para alcançar esse objetivo, também afirmou o ministro na decisão. Agora, então, o petista volta a ter os seus direitos políticos e deixa de ser ficha suja e pode se candidatar em uma próxima eleição. Em nota, a defesa de José Disseu disse que recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal e que o político sempre confiou na Justiça. Já o Sérgio Moro, ex-juiz federal e agora senador da República, afirmou que não existe base convincente para anulação da condenação de José Disseu na Lava Jato. Disse ainda que o combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula/PT. O ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol também se pronunciou em suas redes sociais. Escreveu de forma irônica que o que aconteceu é o da série Precisamos Recivilizar o País. O governo de São Paulo bate o martelo do leilão do consórcio Novas Escolas Oeste. O evento aconteceu na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O consórcio arrematou o primeiro lote de construção de escolas públicas do estado por R$ 3.380 milhões de reais. O governo de São Paulo, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos, realizou hoje, na sede da B3, o primeiro leilão de parceria público-privada para a construção, manutenção, conservação predial, gestão e operação dos serviços não pedagógicos de 17 unidades escolares do Lote Oeste, que teve como vencedor o grupo consórcio Novas Escolas Oeste SP. A parceria com a iniciativa privada irá modernizar as escolas da rede pública do estado. 80% das escolas de São Paulo têm mais de 20 anos de idade. Então a gente está falando de uma infraestrutura escolar envelhecida. E a gente está falando de construir escolas novas e passar a gestão para iniciativa privada. De repente eu vou ter o privado agora construindo uma escola, um equipamento moderno e tomando conta dessa escola, tomando conta da segurança, do monitoramento, da vigilância, da confecção do alimento, da confecção da merenda, uma merenda de qualidade. Isso vai ser avaliado, é indicador de desempenho. O ensino continuará gratuito e as atividades pedagógicas seguem sob responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado. O objetivo é ampliar a oferta de unidades de tempo integral e otimizar a gestão escolar. Por mês, o governo deverá pagar para a empresa vencedora R$ 11.900.000 para construir e administrar essas escolas. A empresa ofereceu o maior desconto, 21,43%, em relação ao valor de referência do leilão, que era de R$ 15.800.000 mensais. O pagamento aos parceiros privados pode variar por unidade escolar, dependendo do alcance ou não de parâmetros como frequência e matrículas, por exemplo. Em 21 meses de gestão, os investimentos chegarão a R$ 1.300 bilhões em 1.959 unidades escolares. Um segundo lote do projeto de PPP do governo de São Paulo inclui a construção de 33 novas unidades escolares em 29 municípios paulistas, que irão atender 34.800 estudantes dos ensinos fundamental e médio. O investimento total previsto é de cerca de R$ 2.100 bilhões. A empresa vencedora vai construir e administrar as escolas no interior do estado e depois por 25 anos. O governador Tarcísio de Freitas foi à sede da B3 e bateu o martelo na venda dos lotes de escolas públicas. A gente está falando só nesse lote de 17 novas escolas, mais de 17 mil vagas, mais de 460 novas salas
salas de aula, ofertando vagas onde não tinha, onde os alunos precisavam ir para o ensino noturno, não porque trabalhavam, mas precisavam ir para o ensino noturno, que não tinha oferta de vaga no diurno. E é essa questão que nós estamos resolvendo. Juntando os dois lotes, a gente está falando aí de ofertar 35 mil novas vagas. Escolas modernas, boa infraestrutura. E aí, eu vou desobrigar o diretor da escola a cuidar da limpeza de calha, a cuidar da infiltração, a cuidar da manutenção predial. Ou seja, eu tenho o privado fazendo isso. É o privado que vai cuidar da manutenção predial. É o cuidado que vai fazer gestão de facility. É o privado que vai cuidar da segurança patrimonial. É o privado que vai confeccionar a merenda. É o privado que vai cuidar de toda a infraestrutura. E aí, entra o diretor de escola, o coordenador pedagógico e o professor para cuidar de pedagogia, para cuidar do ensino. Isso é moderno. Um prédio de 10 andares que estava passando por uma reforma desabou em Vila Gesell, uma cidade litorânea na Argentina. Pelo menos 10 pessoas estavam no local. Até agora, os bombeiros resgataram apenas uma mulher com vida. Um homem com 89 anos morreu. Os outros continuam procurados. Os bombeiros avançam lentamente na remoção dos escombros indicados pelos cães farejadores, priorizando as vítimas. A prefeitura notificou que a construção havia sido paralisada desde agosto devido à falta do cumprimento das normas municipais. O prefeito da cidade, Gustavo Barreira, e o ministro de Segurança, Javier Alonso, já estão atuando no local, além das equipes de saúde, defesa civil e bombeiros voluntários. Um ataque de Israel a um prédio residencial na faixa de Gaza matou pelo menos 93 pessoas. Entre as vítimas estão 20 crianças. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e mais de 150 ficaram feridas, segundo a emissora árabe Al Jazeera. O ataque ocorreu um dia após o parlamento de Israel aprovar uma lei para proibir a principal agência das Nações Unidas em Gaza, a UNRWA, de operar dentro do país, alarmando aliados que temem que isso piorará a situação humanitária em Gaza e as denúncias de violação da lei internacional e de genocídio. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse nesta terça-feira que a medida tem como objetivo atrapalhar os esforços para alcançar a chamada solução de 2 estados, que inclui a criação de um país para os palestinos. O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia declarou que a votação de segunda-feira foi uma continuação dos esforços de Israel para assassinar a agência da ONU politicamente, além de sua guerra agressiva ao povo palestino. O bombardeio atingiu um edifício residencial de Beit Lahia, segundo o porta-voz da Agência de Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassalem. Segundo o porta-voz do governo de Gaza, Ismail Al-Dabita, cerca de 150 pessoas viviam no local. O exército israelense afirmou que estava examinando as informações sobre o ataque, mas reivindicou ações no setor próximo de Jambalia, que teriam matado cerca de 40 homens do Hamas. Observadores do conflito relatam um aumento no número de ataques aéreos e terrestres desde o começo do mês, em especial nas regiões de Jambalia, Beit Lahia e Beit Hanun, onde Israel afirma que as forças do Hamas estão se reagrupando. Testemunhas afirmaram à imprensa internacional que mulheres e menores de idade estariam entre as vítimas, informação que autoridades israelenses disseram estar verificando. O diretor do hospital Kamal El-Duan, Hussam Abu Saviata, declarou que apenas o centro médico recebeu 15 corpos e 35 feridos, confirmando que a maioria dos mortos seriam menores. Apesar da justificativa israelense para as operações, a ONU e integrantes da comunidade internacional expressaram preocupação com a população civil da região. Cerca de 400 mil pessoas permanecem no norte de Gaza. De acordo com as Nações Unidas,
avenidas e muitas ficaram presas em bairros devastados por ataques aéreos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enviou nesta terça-feira uma carta ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para protestar contra a proibição imposta. Um porta-voz afirmou que Guterres expressou suas preocupações e questões em termos de direito internacional. Porta-voz da UNRWA em Jerusalém Oriental, Jonathan Fallon, em uma declaração também nesta terça-feira, disse que a agência é essencial para ajudar a manter os habitantes de Gaza vivos, com seus 18 mil funcionários entre a Cisjordânia ocupada e Gaza, incluindo 13 mil professores e 1.500 profissionais de saúde. Mais um avião com brasileiros repatriados do Líbano pousa em Guarulhos, em São Paulo. Este é o 9º voo da Força Aérea Brasileira empregado na Operação Raízes do Cedro do governo federal. No total, já foram repatriados 2.098 brasileiros. A aeronave KC-30 da FAB pousou nesta manhã na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Este é o 9º voo e transportou 221 passageiros e um PET. A Operação Raízes do Cedro, responsável pelas ações de repatriação de brasileiros da zona de conflito no Líbano, teve início no último dia 2. A logística envolve o uso de aeronaves e servidores da Força Aérea, além do trabalho de articulação via Itamaraty. Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano contabiliza cerca de 20 mil pessoas dessas. Pelo menos 3 mil manifestaram desejo de retornar ao Brasil. No fim de setembro, bombardeios israelenses no Líbano deixaram 2 adolescentes brasileiros mortos. Israel e o grupo Hezbollah do Líbano participam de ataques na fronteira desde o início da atual guerra na faixa de Gaza, no ano passado, detonada após um ataque do Hamas, aliado do Hezbollah. Há uma semana das eleições americanas, as pesquisas eleitorais dos Estados Unidos são unânimes em indicar a disputa apertada entre Donald Trump e Kamala Harris. Kamala acusou Donald Trump de alimentar divisões na última semana de uma disputa acirrada pela Casa Branca. Donald Trump e a sua rival, Kamala Harris, entram na reta final de uma das eleições presidenciais americanas mais disputadas dos tempos modernos. Cada candidato e as suas equipes intensificaram a retórica política, fazendo ferver uma campanha já fervilhante. A democrata Kamala, que acusou Trump de alimentar divisões, cruzava Michigan, enquanto o republicano Trump se dirigia para a Geórgia, outro dos estados decisivos, onde disse que os críticos o acusam de ser um Hitler moderno. Donald Trump disse a seus apoiadores que não é nazista, aproveitando um comício na última semana de uma amarga corrida pela Casa Branca para rejeitar acusações de autoritarismo, inclusive de um ex-chefe de gabinete que o classificou de fascista. Os comentários foram feitos um dia depois de Trump realizar um mega comício no famoso Madison Square Garden, em Nova York, que foi amplamente condenado por comentários racistas feitos por seus aliados durante o evento. Em seu comício, Trump acusou a democrata Kamala e sua campanha, dizendo que todos os que não votam nela são nazistas. Mas Kamala está rotulando mais da metade do país como combatentes inimigos e chamando todos eles de fascistas e nazistas. Mas ela é uma fascista. Ela é uma fascista. As tensões estão a aumentar numa corrida que as sondagens sugerem estar demasiado próxima, alimentada pelos receios de que o antigo presidente Trump possa voltar a recusar-se a reconhecer uma derrota, como fez em 2020, e pela sua retórica dura que ameaça os migrantes e os opositores políticos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se defendeu das acusações do ex-presidente Donald Trump. A propósito, isso não é novidade nele. O que ele fez ontem à noite não é uma descoberta, é apenas mais do mesmo e talvez mais vívido do que o normal. Donald Trump passa o tempo inteiro tentando fazer com que os americanos apontem o dedo para cada um. Outro alimenta o ódio é a divisão, e é por isso que as pessoas estão exaustas com ele. A eleição americana é decidida pelo número de votos dos colégios eleitorais. Vence o candidato que conquistar 270 votos de 538 em disputa. Donald Trump e Kamala Harris aparecem empatados com 48% na última pesquisa do New York Times. Já o 538 também realizou simulações de cenários, onde Trump vence com 54% e Kamala com 46%. Empate
entre os dois significa menos de 1%. E veja a seguir, no Dia Nacional do Livro, os jovens tentam encontrar equilíbrio entre o que encontram escrito no papel com os meios digitais. E arqueólogos descobrem uma cidade maia no meio da floresta do México. A Polícia Federal concluiu que foram evidentes as falhas da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, então sob chefia de Anderson Torres, na prevenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O resultado foi a invasão e a depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O parecer foi enviado pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, à Procuradoria-Geral da República, que terá 15 dias para se manifestar sobre o documento. Os crimes ambientais aumentaram quase 90% na Amazônia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois principais problemas são o desmatamento e o garimpo ilegal. Mas não devem ser descartadas as práticas das queimadas e o tráfico de animais silvestres. O governo lançou no ano passado o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que tem como objetivo fortalecer e intensificar o combate aos crimes ambientais. A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento significativo de ocorrências. Foram 822 novos casos entre agosto de 23 e setembro de 2024. O número de pessoas autuadas subiu 155%. Além das abordagens de pessoas e veículos, a Polícia Rodoviária Federal impôs um grande prejuízo ao crime organizado, com o estrago dos equipamentos utilizados no garimpo ilegal. É a história emocionante de um menino na Inglaterra que nasceu surdo e ouviu pela primeira vez. O registro publicado pelo pai do menino nas redes sociais comoveu os internautas. A vida de um garoto de Manchester, na Inglaterra, ganhou uma nova melodia. Nascido parcialmente surdo na orelha esquerda, Henry encantou a internet após receber um aparelho auditivo de seu pai. Segundo o pai do menino de 8 anos, ele nasceu com uma malformação na orelha e desde cedo muitos aparelhos foram testados, mas nunca nenhum funcionou. Depois de anos de expectativas, Henry conseguiu escutar pela primeira vez pelo ouvido esquerdo com um novo dispositivo. O vídeo foi compartilhado no TikTok pelo pai do garoto, Lia. No registro, é possível ver o Henry feliz e com um grande sorriso. O aparelho auditivo usado por ele é o implante que funciona por meio de vibrações. O dispositivo é ajustado ao crânio do paciente durante uma pequena operação e assim capta o som e envia para o ouvido interno por meio da vibração dos ossos próximos ao ouvido. O implante pode ser retirado para dormir, nadar ou tomar banho. O pai do Henry ainda afirmou no post que está orgulhoso do filho. Os exercícios físicos que são tendência no Brasil funcionam como uma chave para a boa saúde, principalmente para os idosos. Além de prevenir doenças como problemas no coração, auxiliam na saúde mental e na melhora do sistema imunológico. Uma pesquisa realizada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte aponta que o Brasil está em primeiro lugar nos programas de condicionamento físico para idosos, como exercícios aeróbicos e coordenação motora, além do fortalecimento muscular. O acompanhamento de um profissional é importante para que não haja risco de lesões. Essas práticas garantem mais longevidade e independência, além de qualidade de vida para os idosos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é para que os mais idosos pratiquem exercícios de menor intensidade, com menos tempo e focando na aprendizagem. Uma enorme cidade maia foi descoberta séculos depois de desaparecer sob a copa das árvores numa selva no México. Os arqueólogos encontraram pirâmides, uma arena de jogos, vias que conectam diferentes distritos e anfiteatros no estado de Campeche, no sudeste do país. Os especialistas descobriram o complexo, que foi batizado de Valeriana.
Eles acreditam que a cidade recém-descoberta é a segunda em densidade, atrás apenas de Calakmul, considerado o maior sítio arqueológico maia de toda a América Latina. A equipe descobriu 3 sítios no total, que são do tamanho aproximado da cidade de Edimburgo, capital da Escócia, por acidente, quando o arqueólogo investigou alguns dados disponíveis na internet. O estudo que ele encontrou utilizou o LIDAR, uma técnica de sensoriamento remoto que dispara milhares de pulsos de laser de um avião e mapeia a presença de objetos e construções. Para isso, a tecnologia leva em conta o tempo que o sinal leva para retornar à aeronave. O estudante de doutorado na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, Thomas, processou os dados com métodos usados por arqueólogos e ele viu o que outros não tinham observado ainda. Uma enorme cidade antiga que pode ter sido o lar de 30 mil a 50 mil pessoas durante seu auge, em meados de 750 a 850 d.C. Esse número supera a quantidade de habitantes da região nos dias de hoje, optam os pesquisadores. Thomas e seus colegas nomearam a cidade de Valeriana em homenagem a uma lagoa próxima. Ainda não se tem certeza do que causou o fim e o abandono da cidade, mas os arqueólogos dizem que as mudanças climáticas foram um fator importante nesse processo. Comemorado hoje em todo o Brasil, o Dia do Livro é a celebração da leitura e da literatura. Com o poder de transformar vidas e abrir horizontes, atualmente com o auxílio da tecnologia, o leitor tem o poder de escolher o formato da leitura. Uma coleção de informações, parágrafos, frases, palavras. O livro é porta de entrada para o imaginário. Grandioso pode ter vários formatos, de papel ou até mesmo digital. Para muitos bibliófilos, é um caminho sem volta. No dicionário da língua portuguesa, bibliófilo é a definição para aquele que tem amor ou que coleciona livros, quem lê com muita frequência. Esta comunicadora, com pós-doutorado em semiótica, afirma que o livro é peça-chave na educação, porém não apenas como um item de papel. A definição vai muito além do formato conhecido, tudo graças ao elo tecnológico que proporciona inúmeras versões do ler. O dia 29 de outubro é no Brasil todo dedicado ao livro. E incentivar a leitura na era digital não é um trabalho fácil, porém é possível. A comunicadora afirma ainda que professores e família desempenham um papel fundamental no processo de adaptação dos jovens leitores. E essa moçada que está aí nasceu na era digital. Então, como você não usar isso ao seu favor? Acho que os professores precisam ser instrumentalizados, isso quinzenal, mensalmente, de 2 em 2 meses, a trazer a tecnologia para o seu favor, né? E não lutar contra a tecnologia, porque para mim é uma luta vencida. Para moldar um adulto leitor, o ideal é incentivar o hábito da leitura ainda nas crianças. Um exemplo é a Tereza. O primeiro livro que a empresária leu foi aos 7 anos, para o pai, e desde então nunca mais parou. Hoje ela passa o ensinamento adiante e incentiva o neto no caminho das letras. A criança, na verdade, ela quer a tela porque é muito mais fácil, ela não precisa pensar, não precisa fazer esforço nenhum, né? Porque vem tudo pronto. Mas eu fiz uma experiência com meu netinho, eu fiz uma aposta. Falei, João, a cada livrinho que você ler, a vovó vai te dar R$20. Era livrinho de criança, de 20 páginas, não sei o quê. Hoje ele tem o hábito da leitura. Dados de uma pesquisa divulgada pela CBL, Câmara Brasileira do Livro, apontam que no Brasil existiam 25 milhões de consumidores de livros até dezembro de 2023. E isso para uma população de 200 milhões de brasileiros. Nesta livraria administrada pela Tereza, são vendidos mensalmente pelo menos 500 exemplares de obras das mais diversas editorias. Formada em letras, por anos a empresária atuou como professora universitária de língua portuguesa. Depois de aposentada, isso há 15 anos, resolveu que era hora de realizar um sonho, o de incentivar a leitura. Tem uma família que eu acho um exemplo de pessoas. Eles são em 4. Pai, mãe e 2 crianças. O pai e a mãe todos os dias estabelecem um horário para ler, de 20 a 40 minutos.
e eles leem todos juntos, cada um com o seu livro, senta no sofá, na cama, onde quiser, mas vai ler. Eu acho isso fundamental. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.